sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Nós estamos num mês super especial, mês de saúde mental materna, nosso Maio Furtacor. E a gente vai dar continuidade desse assunto com duas integrantes do movimento Maternar, mas eu não vou apresentá-las não, vou deixar que elas se apresentem para vocês. Vou dar só um spoilerzinho do nome, mas vou deixar elas contarem um pouquinho sobre as suas formações e para que vocês conheçam essas minhas duas amigas queridas psis. Sim, esse podcast é empoderado, esse podcast é repleto de psis. Então vocês vão gostar, eu tenho certeza disso, tá bom? Dividindo esse momento comigo, a Daiane, minha querida amiga, que é psiquiatra. Seja muito bem-vinda, Daiane, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada, Lorena. Eu que agradeço esse convite. É sempre muito importante participar de um assunto que ainda tem um tabu e um estigma muito grande para levar uma informação correta, coerente e ajudar nesse projeto tão lindo que é o Maternar e agora o Maio Furtacor. Perfeito, muito obrigada, viu, minha amiga? Outra amiga querida, dividindo esse momento com a gente, a Tati, que é psicóloga. Sim, que nem euzinha, do nosso movimento Maternar. Seja muito bem-vinda, Tati. É um prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigada pelo carinho. Estava falando com a Daiane ali, a felicidade de fazer isso juntas, né? É muito legal a gente poder conversar de um tema tão relevante nesse projeto cheio de gente boa e com pessoas que eu me conecto profundamente ao lado. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece. Eu não vou ficar agradecendo não, porque a gente faz parte do mesmo time, né? Então a gente tá em casa hoje. Eu falei assim, olha, pega o cafezinho, porque hoje a gente vai bater um papo gostoso. Bom, meninas, vamos começar a falar. A gente vai falar sobre a maternidade em todas as suas fases, né? Mas vamos começar pela gestação, Dai? Então você poderia falar pra gente durante a gestação quais são os principais transtornos que se apresentam a essas mulheres? Sim, a gestação é um período muito complexo na vida da mulher, né? Existe muita transformação hormonal, psicológica, emocional e social na vida da mulher. E com isso pode desencadear ou piorar alguns transtornos emocionais já existentes. O mais comum é a depressão, que pode acometer várias mulheres nesse período, e nós temos também os transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizado, os transtornos fóbicos, principalmente a tocofobia, que é aquele medo intenso do parto, né? Os ataques de pânico e os transtornos obsessivos compulsivos. Dai, eu acho que uma das grandes questões, né, durante a gestação é a ansiedade. E aí uma dúvida muito comum é se essa ansiedade afeta ou não ao bebê e até que ponto isso também. Você poderia falar um pouquinho pra gente a respeito disso? Sim, a ansiedade ela pode afetar o bebê tanto na gestação, na vida intrauterina, como após o nascimento. Então a gente sabe que uma ansiedade acentuada, ela aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode passar a barreira placentária e comprometer o desenvolvimento do feto. Além disso, a ansiedade excessiva compromete o fluxo sanguíneo da placenta, também comprometendo esse crescimento fetal e, além disso, aumenta o risco de parto prematuro. Após o nascimento, existem estudos que mostram que bebês de mães com uma ansiedade patológica podem ser bebês mais chorões, mais irritados, com mais dificuldade de dormir, dificuldade de se alimentar e, depois de um tempo, pode desenvolver uma ansiedade ou uma depressão infantil, até mesmo comprometimento de desenvolvimento cognitivo. Perfeito. Minha amiga, Tati, me fala uma coisa. Nem todas as gestações são planejadas. Algumas vêm, né, e são acolhidas, são ressignificadas, né? Mas como que, se a gente pudesse falar, como que uma mãe pode se preparar durante a gestação para viver esse momento de uma maneira mais leve, tranquila? Eu acho que existem dois pontos assim que eu acho de grande relevância quando a gente pensa, quando recebeu a notícia, assim. Primeiro, que a mulher fica na expectativa do que os outros vão pensar sobre ela. Mas eu acho que o primeiro momento é ela olhar para dentro, olhar para si,
tanto nos transtornos, na ansiedade, eu acho que ela precisa entender o quão importante é aquele momento e o quanto a vida dela vai mudar. Aceitar essa mudança. Eu vejo em muitas pacientes, na vida e com os amigos também, o quanto as pessoas têm dificuldade de aceitar os novos ciclos, as mudanças. Então eu acho que o primeiro passo é ela aceitar que vai vir uma mudança, que como tudo na vida tem seus pesos e suas delícias, então tudo aquilo que é imensamente bom, a gente brinca muito, né? O amor de mãe é algo que ultrapassa qualquer outra experiência que eu já tinha tido, mas também a dificuldade ultrapassa qualquer outra dificuldade que eu já tinha enfrentado na minha vida. Então eu acho muito importante a gente balizar as expectativas antes, a gente conversar sobre isso com quem a gente tá ao nosso redor, que, cara, vai ter muita coisa muito legal, vai ter muitos momentos muito legais, mas a gestação vem cheia de desafios que nem todo mundo sabe, que a gente não conversa sobre isso. Então eu acho que a gente conversar dos desafios e ela entender, estudar, procurar ouvir as pessoas certas. A gente estava falando muito sobre isso. Quem são as suas pessoas de confiança que você vai decidir ouvir de verdade? Quais são os profissionais que você vai se cercar para ter as informações corretas? Porque hoje nesse mundo digital tem muita informação ali disponível. Eu acho que a curadoria de aonde se alimentar de informação, para mim seria o momento principal, assim, mesmo das planejadas ou não planejadas, porque eu acho que isso gera muita ansiedade. Porque eu converso com a Lorena, ela me dá uma instrução, ela é uma profissional, a Daiane também. Mas aí eu converso com a pessoa que eu encontrei no mercado e várias camadas, e não desmerecendo ninguém, mas você tem que ir fazendo filtro de quem você vai ouvir para que seja mais leve esse caminhar, assim. Então eu acho que esses dois caminhos foram os que eu segui e eu acho que ajuda muito quem está vivendo esse momento. Perfeito. Eu acho que ter, né, essa escuta, né, saber buscar essa informação, a gente fala tanto isso, né? Qual é o legado do movimento maternal? Levar informação de qualidade. Né? A gente é um mantra, né? Pelo menos a gente fala isso direto. Então, assim, saber aonde buscar, né? E para quem, né, sente o desejo, né, se aprofundar mesmo nesse processo do autoconhecimento, porque é um momento de revisão, né, de muitas questões femininas, da mulher que eu sou, da mulher que eu vou me tornar, da mãe que tive, da mãe que não tive, das mulheres que perpassaram pela minha vida, que me maternaram, o que eu imagino a respeito da minha maternidade. Então são muitas questões envoltas. Esse é um período de extrema vulnerabilidade e a gente precisa falar a respeito disso e criar essa cultura de que a gente pode falar sobre isso. Porque eu acho que uma coisa muito importante, né, meninas, e vocês vão concordar comigo, acredito, é que a gente romantiza muito a gestação e às vezes deixa de conversar. E claro que a gente não precisa ir para extremos, nem um ponto nem o outro, mas poder falar das nossas vulnerabilidades, dos nossos medos e não ter problema em falar dos nossos medos, né, Tati? E eu vou falar, assim, uma experiência pessoal também. Eu sempre fiz terapia, né, gente, como na área da saúde, mas o meu processo terapêutico grávida ali no puerpério foi muito intenso. Eu não sei as emoções, o quanto a gente fica. Sem dúvida, as minhas maiores ressignificações com a minha mãe, a minha família, os meus avós, enfim, todo esse meu caminhar foi de uma intensidade. E era que quando eu engravidei, já tinha muitos anos de terapia, eu falava, já tá tudo ok, já tá tudo certo, E aí eu comecei a sentir essa necessidade, voltei para terapia, assim que logo depois da notícia, né, do meu positivo. E isso fez toda a diferença também para o meu caminhar pessoal, porque às vezes a gente fica falando muito dos pacientes, mas eu, como Tati, pessoa e mãe, foi uma virada muito importante para mim ter esse período de gestação, parto, puerpério, acompanhada ali era numa pandemia, não de mão dada fisicamente, mas acompanhada ali online de uma pessoa que eu escolhi para ser minha
mentora nesse caminho. Então, para mim, fez toda a diferença estar acompanhada psicologicamente, depois no puerpério também com uma psiquiatra, para eu garantir, saber se estava tudo direitinho. Então, para mim, pessoalmente, também fez toda a diferença. Vamos pegar o gancho da Tati para entrar no puerpério, né? Já que ela trouxe essa vertente. A Daiane, vamos diferenciar para quem está em casa, para quem está ouvindo pra gente, o que seria o baby blues e o que seria a depressão perinatal? Sim. Então, o baby blue é muito comum, acomete cerca de 70% a 80% das mulheres no pós-parto. Os sintomas se iniciam cerca do 2º ou 3º dia e tende a desaparecer com 2 semanas. Se caracteriza por uma sensibilidade maior, a mulher fica mais chorosa, mais irritada, sentimentos de culpa, alteração no sono, dificuldade para, às vezes, se alimentar. Só que costuma desaparecer aí na 2ª semana. E isso se dá principalmente pelas bruscas alterações hormonais desse período, pelo cansaço e pelo medo do novo. Sim. Quando esses sintomas se intensificam, a mulher começa a ter uma tristeza mais profunda, que dura por mais de 2 semanas, na maior parte do dia, quase todos os dias, uma perda do interesse, não tem prazer mais em cuidar do bebê, um sentimento de culpa muito grande, muitos pensamentos negativos, irritabilidade, alteração de apetite, alteração no sono e até mesmo ideação suicida. A gente está diante de uma depressão pós-parto, que pode acontecer desde a primeira semana do pós-parto até 1 ano do pós-parto. E é uma condição que precisa de ajuda profissional. Perfeito. Hoje, né, eu até usei esse termo de depressão perinatal. É uma coisa que a gente tem ouvido mais. Por que isso tem entrado agora nessa nova linhagem de fala, Daiane? A depressão perinatal é aquela que pode acontecer desde a gestação até 1 ano no pós-parto. E existem alguns autores que até estendem esse período, entendeu? Para mais tempo. E isso se fala muito porque a gente vê o quão frequente está sendo o índice de mulheres com depressão, tanto na gestação, por isso que aumenta mais ainda o risco da piora no pós-parto, para conscientização mesmo dessa situação que é tão comum e tão frequente, só que ainda é um tabu. É como se as pessoas tivessem medo de falar sobre isso, entendeu? E um certo preconceito ainda ao redor da saúde mental na gestação e no pós-parto. Como se ela fosse fraca ou se não fosse mãe o suficiente, né? Eu acho que socialmente a gente precisa tratar isso e falar cada vez mais, porque quanto pesa para uma mulher quando ela sente tudo isso e vem sempre alguém falar: nossa, mas você está vivendo o melhor momento da sua vida, você está com o seu maior bem ali na sua mão e você está triste. E eu acho muito importante todo mundo saber todos esses passos, porque não é uma tristeza, é uma doença. Você não escolhe estar assim, isso atravessa a sua vida, atravessa você como qualquer outra doença, né? Então você falando, eu fiquei pensando o quanto é difícil para as mulheres terem que ouvir isso no meio dessa turbulência toda que é ali o puerpério, a gestação, e ainda ter que dar conta dessas opiniões externas, né? Isso também mexe muito comigo. Sim, é a questão da idealização da maternidade, né? A mulher desde nova, ela é educada como se o ápice da realização feminina fosse a maternidade. Então, comece a idealizar esse momento da vida da mulher. E a realidade é diferente, os sentimentos são muito contraditórios. E aí ela se pega sentindo algo diferente de tudo aquilo que foi idealizado. E isso gera um sentimento de frustração e de culpa muito grande. Eu estou vivendo um momento de graça, de glória na minha vida, e como eu estou sentindo isso? E aí o receio de pedir ajuda, né? Muitas têm até uma dificuldade de pedir ajuda nesse momento, por se sentirem envergonhadas, por se sentirem fracas, por acharem que não vão ser apoiadas. Perfeito. Por isso se fala
a gente fala tanto hoje sobre a saúde mental, né, materna. Vou pegar o gancho, vou aqui, né? Tati, pedir ajuda, se sentir acolhida, né? Qual é a função da rede de apoio? Como quem está em volta dessa mulher pode acolher e pode oferecer essa escuta? Eu acho que a rede de apoio é fundamental, assim, você escolher bem a sua rede de apoio. Eu acho que hoje, com a condição que a gente tem hoje de diálogo, é óbvio que tem gente que não tem essa opção de ter a rede de apoio, mas quando tem, abrir as portas para ter ajuda. Eu fui uma pessoa que achei que eu não ia precisar tanto de ajuda, e quando ela veio, foi muito importante, assim, eu tive baby blues, e quando veio a minha família, quando eu falei, não, levantei a mão e falei, opa, preciso de ajuda, não, também quero vocês aqui perto de mim. A virada foi instantânea, assim, eu escolhi bem quem ia estar ao meu lado, tive esse privilégio, né, de escolher quem ia me acompanhar nesse momento, mas eu achei que ia ser suficiente sozinha. E quem cerca a gente nesse momento, porque você está insegura com uma criança, você está insegura com você, com o seu corpo, é um momento que mexe muito com o psicológico de todas as mulheres, né? Então, e principalmente quem tá aí apoiando a mulher, quem tá em volta, seja uma amiga, esposo, mãe, vó, essas pessoas precisam ficar atentas, porque às vezes a pessoa tá nesse momento de baby blue, de depressão pós-parto, de ansiedade, e ela não consegue se dar conta, porque ela tá tão imersa ali naquela dor ou naquela dificuldade, a criança não dorme, a hora que você começou a falar, todas as etapas são tão difíceis que ela não tem tempo nem de olhar para ela. E aí, às vezes, ela nem percebe que ela não tá bem. Ela tá só ali tentando entrar no automático e fazer a criança sobreviver sem olhar para ela. Então, quem tá do lado, seja quem for essa pessoa, precisa ter esse olhar com cuidado. Ela conhece quem tá ali do lado dela. Fala, olha, não é essa pessoa que eu conheço, tem alguma coisa de errado, deixa eu ajudar, apoiar, acolher. E às vezes o próprio acolhimento familiar, na primeira instância, enquanto é ali o baby blues, ele é suficiente, né? Quando ela sente a dor dela validada. Passou dessa instância, não foi suficiente, mesmo que o familiar tenha que falar, olha, eu vou procurar, eu vou marcar para você ir, mas faça essa ponte, porque às vezes sozinha ela vai ter dificuldade de, primeiro, se dar conta dessa condição e depois de ter coragem de pedir ajuda, e que não tem nada de errado nisso. Não tem nenhum desmerecimento, ela não é menos mãe, pelo contrário. Acho que quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente cuida da nossa saúde mental, quanto mais potente a gente se torna como mulher, muito melhor a gente se torna mãe. Porque não adianta, os transtornos que nos atravessam, eles tiram a gente do momento presente. A ansiedade te coloca lá no futuro, a depressão te puxa lá para o passado. E, na verdade, o único momento que você deveria estar é no presente, vivendo aquele momento ali com o seu filho. Então, buscar ajuda para te ajudar a voltar para esse equilíbrio, para mim, é fundamental, e não tem nada que desabone essa mulher. Pelo contrário, para mim, eu admiro-a muito mais por esse movimento, né, de coragem, de buscar ajuda. É preciso cuidar da mãe para que ela cuide do bebê. Exatamente. Né? Então, acho que esse é o grande gancho dessa fala até agora, né? Daiane, uma das grandes questões é o mito da medicação. Então, assim, terapia somente é suficiente? É preciso fazer um gancho de terapia com medicação? Poderíamos entrar um pouquinho nesse assunto? Sim. Inicialmente, a terapia é sempre a primeira indicação, certo? Só que ela, muitas vezes, não é o suficiente. Só que existe ainda muito estigma, muito preconceito em relação ao tratamento psiquiátrico durante a gestação e a amamentação. Na verdade, muita desinformação, né? Então, e é o contrário. Muitas vezes o tratamento vai fazer com que essa mãe consiga ser uma mãe melhor, sem tanta culpa, porque muitas vezes ela não está dando conta de todo o processo porque ela está adoecida. Então,
É o que eu falo com os meus pacientes. Falo assim, olha, a medicação vai fazer com que você se torne uma mãe melhor. Todo esse sentimento de culpa, porque ela vem trazendo com isso no adoecimento, né? Doutora, eu não tenho prazer de cuidar do meu filho, eu não consigo cuidar da minha casa. Então, não é sobre ela, é sobre a doença que ela está falando, não é dela. Então, muitas vezes, a medicação é importante, sim. Descobri uma gestação, estava em uso de medicação. A Daiane, interrompa a medicação, vou ao psiquiatra conversar. Qual é a primeira atitude a ser feita? A primeira coisa é procurar um psiquiatra. Interromper a medicação, isso não é indicado, porque você pode prejudicar ainda mais a sua gestação interrompendo. Uma coisa importante de falar aqui é que antigamente, sim, muitas medicações eram contraindicadas na gestação e na gravidez. Só que hoje nós temos medicações muito seguras, entendeu? Medicações que podem ser usadas tanto na gravidez quanto na amamentação, que não vão trazer prejuízo para o bebê. E muito pelo contrário, o que traz prejuízo para a criança é a doença. Os estudos são muito incisivos nisso, que uma depressão, um transtorno de ansiedade aumenta muito mais o prejuízo, tanto para o bebê quanto para a mãe, pois compromete esse vínculo que é tão importante, do que a medicação, certo? E a medicação, ela pode ser usada, existem medicações que podem ser usadas tanto na gestação como na amamentação, a mesma medicação. Então, geralmente, a gente otimiza, entendeu? Quando o paciente vem, a gente já prescreve uma medicação que ela vai poder fazer o uso já na amamentação também. Existem casos em que a gente tem que trocar, mas isso daí é mais restrito a algumas patologias que são menos frequentes. Perfeito. Tati, como criar hábitos saudáveis ou estratégias para a gente pensar nessa qualidade da nossa saúde mental? Cara, eu acho que tem 2 hábitos para mim que são muito importantes, assim. Primeiro, eu não preciso nem falar, terapia, né? Eu acho que a gente criar essa naturalização de fazer terapia, eu acho muito importante, mas nem todo mundo tem condição. Então, correr, fazer alguma atividade física, eu falei correr porque ela é muito democrática, né? Qualquer pessoa, independente do seu grau, você consegue fazer uma corrida. Uma boa alimentação é fundamental. Na minha opinião pessoal, aí eu peço licença como psicóloga, você ter alguma instituição religiosa, alguma religião ou fé, eu acho que isso também, na minha concepção particular, faz diferença para esse caminho de bem-estar, sabe? Eu acho que você ter uma fé em que se apoiar, isso fortalece a pessoa como um todo. Então, atividade física, boa alimentação, hábitos de conversas, cafés com as amigas, ou sentar na porta e conversar com o vizinho. Eu acho que a gente se esquece, às vezes, do quão coletivo a gente é. Quanto o nosso instinto ele é coletivo. E aí, quanto menos a gente tem relações pessoais, mais adoecidos mentalmente a gente se torna. Então, hoje eu vejo um fator de proteção mental você ter rede de amigos. Você ter com quem conversar, com quem dividir as suas dores. Antigamente isso era óbvio, né? Hoje, com as redes sociais, a gente precisa dizer que isso é importante, que as pessoas precisam ter relações pessoais com as outras, que a gente precisa ter cuidado e empatia uns com os outros. Então, hoje eu vejo isso como um fator de proteção e cuidado, e é óbvio. Yoga, e tem várias outras vertentes que ajudam muito, né? Pilates, depende do que é possível para cada realidade, mas essa tríade de cuidado mental com cuidado físico e a alimentação, assim, para mim, ter uma nutricionista, eu tenho endometriose. Então, para mim, engravidar, todo o meu processo foi feito com uma nutricionista. Então, cara, eu não consigo imaginar todo o meu processo sem a minha nutricionista. Então, ela foi fundamental para mim nesse processo. Então, cada um entendendo o que é muito importante, mas
cuidar do seu corpo como um todo, eu acho muito importante, porque se você está ali gerando um ser, você precisa entender essa premissa básica do quanto a gente é multi e quanto a gente precisa de vários cuidados, que é, no fim do dia, olhar para si, cuidar de você mesmo e se colocar como prioridade, né? E a gente não pode deixar de falar do sono, né? Sim. Cuidar do sono. Eu, como médica do sono, eu vejo que a privação do sono é um dos grandes desencadeadores de adoecimento mental, tanto na gestação quanto no pós-parto. A privação do sono, ela causa, né, muitos transtornos, e a gente sabe o quanto que é exaustivo isso, porque o sono, ele nos restaura, ele é nosso combustível. Então, se eu não durmo, eu vou ter um acúmulo aí de cansaço e de estresse que pode ser o grande gatilho para o adoecimento mental. Então, cuidar desse sono é muito importante. Por mais que você não conseguiu dormir bem à noite, dormir durante o dia enquanto o bebê está dormindo, pedir a essa rede de apoio que cuide do bebê para que você possa dormir. Então, dar uma importância e um cuidado ao sono também é fundamental. Perfeito. Meninas, passando para próximas fases, né? Saindo um pouco da gestação. Tati, essa mãe de um adolescente, essa mãe que está começando a entrar nessa nova fase de vida, né? Como orientar, como buscar ajuda, né? Como estar envolvida até mesmo nesses grupos, né? Para poder dialogar sobre essa fase. Qual é a importância disso, Tati? Cara, eu acho muito importante que a gente viva cada etapa. Eu sou daquela que estuda as etapas do filho, assim, qual é a próxima etapa do Benício? Deixa eu me inteirar disso aqui, porque eu nunca fui uma psicóloga infantil. Estudei psicologia, mas nunca esteve no meu dia a dia estudar sobre isso. E para além da psicologia, eu adoro pegar livro de pedagogia para ler e me inteirar. Então, eu como mãe, eu escolho me preparar para essas fases. E aí o que eu acho muito importante, o que eu vejo acontecer com muitas mães de adolescentes, é perder a conexão e ficar esperando que o adolescente ele responda para você da mesma forma que você respondia aos seus pais. A gente está no mundo, a gente está passando por uma mudança geracional muito forte. Então, a gente sentar também e reclamar da postura dos jovens de hoje em dia, eu acho que está longe de ser o caminho para construir, porque é construir e reconstruir. Cada etapa a gente constrói e reconstrói essa conexão com os nossos filhos. Então, eu acho que está aberta a ouvir a opinião dos filhos de forma genuína, assim como a gente fala da terapia, ter momentos de escuta ativa com seu filho, mas de peito aberto, sem julgamento. Ele precisa sentir que você não está julgando ele. Então, eu acho que essa nova configuração de adolescência e de infância mesmo, porque hoje eles são cada vez cognitivamente mais inteligentes, seja ele desde a infância ali. Então, eu acho que conversar abertamente com os filhos, sem julgamento, eu acho que, sem dúvida, esse é um caminho crucial para se construir uma relação de segurança entre a mãe e o adolescente, porque naturalmente a fase ali da adolescência, ele vai querer desafiar os pais, isso é da natureza humana, né? Ele precisa romper essas etapas de alguma forma. Se você acolhe isso, ele sabe que tem alguém ali que ele vai poder contar. Se você quer só brigar, agredir de alguma forma verbal esses adolescentes ou desmerecer como se a sua geração fosse melhor, se outras pessoas fossem melhor, você está limitando ali o acesso ao conteúdo mais profundo que você poderia viver nessa fase, que é a fase de se conectar pela fala. Porque até então você consegue fazer várias coisas para a criança que ela entende aquilo como afeto, né? Vários atos de carinho. Na adolescência, a escuta, a troca verbal, ela é muito poderosa. Então, se preparar para essas conversas, ir de peito aberto e fazer essa conexão de uma forma profunda e se preparar se preciso, com terapia, seja como for, como mãe.
mas ir aberta para essa relação, eu acho que é fundamental. A Daiane, outra fase de extrema vulnerabilidade da mulher, da mãe, é a entrada na menopausa. Então, como viver essa fase de uma forma leve, tranquila, nessa fase de transição da vida da mulher? É uma fase muito delicada, né? De muita transformação, em que o corpo sofre muita transformação em todos os sentidos, né? Muda a disposição, muda a questão emocional, muda o sono. Então, ela tem vários comprometimentos nessa fase. Então, cuidar da saúde mental é importantíssimo para essa mulher, porque é uma fase de muita vulnerabilidade para adoecimento, para depressão, que a gente sabe o quanto que os hormônios, estrogênio e a progesterona, eles estão ali controlando, estabilizando o nosso humor e o sono. Então, a diminuição do estrogênio e progesterona diretamente influencia no humor e no sono. Então, é muito comum na menopausa a mulher desenvolver depressão, insônia e apneia, o que piora a qualidade do sono, e isso aumenta o risco de adoecimento mental. E ainda a dificuldade de aceitar as limitações que vêm com essa fase, né? Então, dela se acolher nesse momento também, ressignificar esse momento, é muito importante, de uma nova fase, e uma fase importante para você buscar essa rede de apoio, seja buscar uma terapia, seja buscar um acompanhamento psiquiátrico, seja buscar uma rede de amigos para poder sair, conversar, bater um papo, uma nova fase da vida, porque a menopausa vem junto com uma mudança em todos os sentidos. Os filhos saem de casa, a mulher se aposenta também, ocorre uma transformação física, e administrar tudo isso é muito difícil. Então, buscar ajuda nesse momento é fundamental. Meninas, queria ficar horas batendo papo, mas eu vou fechar esse ciclo para a gente fazer as pontuações finais com a avosidade. Né? A gente falou então da gestação, puerpério, a entrada da adolescência, a mulher mãe na menopausa e a avosidade, né? Que é essa nova fase, né? Se despertar desse novo olhar. Então, meninas, como viver essa avosidade de uma maneira também, dentro de todas as suas peculiaridades, de uma maneira mais tranquila, Tati? Cara, eu acho que deve ser uma delícia, né? Eu vejo muitas. Eu tava esse final de semana com os amigos, e aí uma amiga falou: nossa, eu nunca vi minha mãe brincar tanto e tá tão feliz. Eu acho que quando a gente perde todos esses pesos que a gente tem, essas obrigações de dar conta daquela criança, eu acho que a avó, ela pode tratar e cuidar com amor, com carinho, sem ter aquela responsabilidade que tem, né? Esse peso, e ela também ter a inteligência emocional de deixar a liberdade para a filha, que é uma outra pessoa ali para o filho. Eu acho que também ter essa inteligência emocional, no sentido de: aqui está o meu espaço de vó, aqui é o espaço dos meus filhos, ou da minha nora, ou do meu genro. Isso deixa tudo de uma forma mais leve, porque quando ela quer impor, provavelmente ela vai afastar, e quando ela afasta, ela perde a oportunidade de viver isso com toda a sua potência. Então, às vezes eu converso muito com as vós e tem sempre esse misto: eu tô amando essa fase, mas eu queria tanto poder explicar isso, fazer com que ela entenda. Então, ela também entender que nessa fase a outra pessoa precisa errar, tem alguns caminhos que ela não vai conseguir fazer por ele. Então, eu atendi muitas pessoas da terceira idade, eu via tipo o quanto isso trazia angústia para elas. Eu sei qual é o caminho, eu sei aonde vai dar, mas eu tento dizer e não me escuta. Então, entender que cada pessoa, que é muito importante ela tá ali, trazer a perspectiva dela, mas também de respeitar o caminho do outro. Eu acho que isso faz com que a família se torne cada vez mais saudável emocionalmente, assim. Perfeito, meninas. Como eu disse, queria aqui ficar horas batendo papo, mas a gente vai chegando, né, ao fim do nosso episódio. Daiane, queria que você fizesse suas considerações finais, suas pontuações, observações, ou até mesmo uma dica, uma orientação para quem está em casa assistindo a gente agora. Sim.
Eu acho que a maternidade é um momento desafiador na vida da mulher, né? E a gente sabe o quanto que a saúde mental, ela está presente, a importância de cuidar dessa saúde mental para que não comprometa o vínculo com a criança. Então, é importante que a gente priorize a saúde mental. Não há nada mais importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos filhos que o ambiente afetivo em que ele é inserido. E nossos filhos sentem sem a gente falar uma palavra. E quando a gente se preocupa com a criança, o adolescente, o adulto, essa criação vai refletir em todas essas fases, entendeu? O ambiente afetivo em que ela foi inserida, ele vai refletir em todas essas fases. Como foi a minha presença ali? Mas a minha presença não quer dizer a presença física, mas assim aquela presença de qualidade, aquela presença afetiva. E a gente sabe o quanto que a saúde mental compromete esse vínculo e o quão importante cuidar dessa saúde mental. E a maternidade, ela é sim desafiadora, mas ela também é transformadora. E junto com isso, ela vem misturada com muita angústia, com muito medo, com muita controvérsia. Mas não tenha dúvida, também é o momento em que você vai sentir o seu amor mais profundo. Muito obrigada, viu, por ter dividido esse momento, por ter feito do Maio tão mais furtacô. Tati, suas considerações finais. Você estava falando, assim, a gente preza e pensa muito parecido, né, de muitas coisas. Eu fiquei lembrando daquela frase, é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, o maternar, ele é difícil, mas ele também é transformador. Eu acho que eu nunca experimentei uma exaustão tão grande, mas eu também nunca experimentei Sim. uma força tão grande. Então, se preparar para esse momento, ter esse cuidado, tanto o pessoal quanto a rede, cuidando dessa mãe, eu acho de extrema importância. E que todo mundo, e aí a rede de apoio, a mãe, o pai, todo mundo, que se cuide mentalmente, porque também, às vezes, outras partes da família que estão adoecendo esse núcleo. Quanto mais no presente a gente viver, mais, assim, estando com... Exatamente, eu brinco muito isso aqui, eu falo, cara, seu corpo está no mesmo lugar que a sua mente, você deixa de sentir culpa. A culpa, ela vai se dissolvendo quando você tem a plena noção da sua entrega pessoal no momento em que você está vivendo. E aí eu acho que quando a gente conseguir ir dissolvendo essa culpa materna, que tem vários bordões, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quanto mais no presente a gente viver, menos culpadas a gente vai viver. E aí a gente vai conseguir se entregar de fato para essa maternidade de uma forma saudável e feliz, sabe? Perfeito, muito obrigada, viu, por ter feito de maio mais furtacô. Para você que está em casa, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Sim, mãe, sua saúde mental importa. E importa muito, como diz sempre a Daiane no final das palestras dela. Então, que você leve essa mensagem para outra mãe, porque uma mãe leva a outra. Nunca esqueça disso. Quando uma mãe potencializa a outra, a gente constrói uma realidade diferente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.